Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco a respeito dos cones de gutta-percha. Então, os cones de gutta-percha, ele é um dos materiais que são utilizados no tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal. Então, os cones de gutta-percha, eles são utilizados, após a abertura do canal radicular. Então, houve, uma instrumentação com as limas, com as brocas, conforme a gente pode ver na imagem. E a etapa seguinte vai ser a obturação daquele canal. Então, a gente vai fazer essa obturação com os cones de gutta-percha, que a gente vai falar na aula de hoje, e também com os cinimentos endodônticos, que é uma aula, que a gente já tem aqui no canal. Então, nós já temos aqui no canal uma videoaula somente sobre cones endodônticos, que você pode clicar tanto no link na descrição quanto no card. Então, vamos deixar aqui linkado. E os cones de gutta-percha, eles são muito importantes para o tratamento endodôntico. Outra coisa que a gente precisa saber é que a principal característica do uso do cone de gutta-percha é que ele apresenta algumas propriedades que são extremamente importantes, como a elasticidade. Então, o cone de gutta-percha, ele consegue se adaptar no canal. Além disso, ele tem uma dureza, tem uma radiopacidade, uma durabilidade que é muito importante a gente ter atualmente, nos dias atuais, com esses cones de gutta-percha. Então, aqui na imagem, a gente pode observar como a gente faz a inserção desse cone de gutta-percha na cavidade dentária, Então, após a abertura, após a instrumentação, a gente vai fazer a inserção desse cone de gutta-percha. Bom, porém, antes da gente falar sobre os cones de gutta-percha, é importante a gente salientar que existem os cones principais de gutta-percha e existem os cones acessórios. A diferença entre eles vai ser somente em relação à espessura, ou seja, em relação ao calibre, pois ambos vão apresentar a mesma função no interior do conduto. O cone de gutta-percha, a gente vai preencher cada canal com um cone principal. Então, se eu tenho dois canais principais, se é um premolar, por exemplo, o primeiro premolar ele tem 2 canais, a gente vai preencher com 2 cones principais, cada cone em um canal. E o restante a gente vai inserir cones acessórios. Não tem um número exato de quantos cones a gente vai colocar no canal. Então, a gente vai preencher com o máximo de gutta-percha possível, junto com o cemento, Então, em conjunto com o cone, a gente vai utilizar sempre o cemento. Não tem estabilidade da gutta-percha, ele é somente solubilizado, por isso que precisa do cimento endodôntico, porque o gutta-percha sozinho, ele não iria conseguir fazer uma obturação. Outra coisa muito importante a gente falar é sobre a composição do gutta-percha. Então, o gutta-percha, ele é derivado do látex, que é uma borracha, Então, a borracha é uma substância vegetal e o gutta-percha, ele é extraído de uma árvore da família das sapotáceas. Então, por isso que ele vai apresentar essa elasticidade, porque ele é derivado do látex. O cone de gutta-percha, ele é encontrado, entre diâmetros de 15 a 40 em relação à primeira série, de 45 a 80 a segunda série e a 90 a 140, que é a terceira série. Atualmente, a gente vai utilizar muito mais os cones de primeira e segunda série, porque o de terceira série, ele não vai ser tão utilizado quanto os cones de primeira. Então, aqui nessa imagem, a gente vai apresentar os cones de primeira série, então tem de 15 a 40, pulando de 5 em 5. Esse número 15, 20, 25, 30, significa o tamanho da espessura desse cone de gutta-percha, que vai ser semelhante ao comprimento da sua lima. Mas, para vocês entenderem um pouco mais, eu vou deixar aqui no card um link sobre endodontia, que a gente vai entender um pouco mais em relação a esses números da endo. Aqui a gente tem os cones de segunda série, que é o cone 45, 50, 55, 60, 70 e 80. Então, aqui é a espessura de segunda série. E aqui a gente tem os cones de terceira série, que é de 90 a 140. Então, vai pulando de 10 em 10. Então, a partir dos 60, não pula mais de 5 em 5, e sim de 10 em 10.
Vamos agora falar um pouco a respeito dos cones principais. O cone principal, né, como a gente já viu anteriormente, a gente vai colocar somente um em cada canal radicular e ele deve se adaptar da melhor forma possível no nível do terço apical. Ele vai ter o mesmo calibre, né, da lima memória, que é o instrumento final, né, como a gente pode observar. Vou deixar aqui no link as técnicas progressiva e regressiva, que a gente vai ter uma ideia mais ou menos do comprimento da lima memória e também do cone de gutta-percha. E esse cone ele tem que se encaixar no batente apical. Então a gente vai ter do 15 até o 140. E algum desses tamanhos vai ser com certeza o tamanho do teu conduto. Daqui a gente tem outra foto, né, no cone principal. Vamos também ter um vídeo aqui no canal, os próximos vídeos, em que a gente vai mostrar exatamente o cone de gutta-percha, porque a gente vê em foto é uma coisa, né, mas o real, a gente tem uma noção mais ou menos do que é. E principalmente você, que é novo na odontologia, é bom tudo isso a gente já ir aprendendo a respeito da endo, né, que é um caso de amor e ódio. Então, aqui a gente tem o 15, né? E cada um deles vai ter uma cor específica. O 15 é branco, o 40 é preto, o 30 é azul, enfim. Então, a gente vai colocar somente um cone principal em cada canal e os demais a gente vai preencher com o cone acessório, que a gente vai falar agora. Os cones acessórios, eles também são conhecidos como os cones secundários e são cones de gutta-percha, só que com um calibre menor. Eles não são estandizados, né, como o cone principal, porém, ele vai ter uma extremidade muito mais fina. Então, você vai ver que quando você for inserir ele lá dentro do canal, ele vai começar a dobrar a sua extremidade. E aquilo ali, nossa, se você tiver com pressa, você vai se estressar, porque, gente, ele vai apresentar um formato mais cônico, né, com essas extremidades finas e facilita a sua inserção. Então, tanto o cone acessório quanto o cone principal, a gente vai colocar ele, né, manipular junto com o cemento e inserir aqui dentro da cavidade. Então, aqui a gente tem cone acessório e cone principal. Outra imagem, né, do cone acessório, então ele é extra fino. E a gente vai colocar muito mais cones acessórios do que principais. Tipo assim, é um cone principal para 15 cones acessórios. É nesse nível. Então, não existe número certo, então a gente vai inserir a quantidade necessária. Então, aqui a gente tem alguns cones acessórios do mercado. E ele geralmente tem de 100 a 120 unidades por caixinha. E ele geralmente custa um pouco mais caro do que o cone principal, só que você vai utilizar ele muito mais, né? Até por conta da quantidade. Vantagens. Os cones de gutta-percha, eles vão se adaptar facilmente pelas irregularidades do canal. Eles vão ser aceitos pelo tecido periapical, eles vão apresentar radiopacidade, tem uma estabilidade dimensional, eles não vão alterar a cor do dente, né? Ou seja, não vão manchar a estrutura dentária e, caso necessário, a gente consegue remover eles facilmente. Então, aqui a gente tem, né, os cones de terceira série, que são muito mais espessos, né, em comparação aos cones acessórios. Desvantagens dos cones de gutta-percha. Primeira desvantagem que a gente já observa, né, clinicamente, é em que eles não conseguem se inserir dentro de canais acessórios. Então, como a gente viu na nossa videoaula 1 sobre endodontia, existem alguns canais, né, radiculares, que eles vão, em relação à anatomia dos canais, que eles vão ser canais ou de interconduto. Então, aquilo ali o cone não vai conseguir. Então, a gente vai precisar do auxílio do cimento endodôntico, né, que vai fluir mais ali por dentro da anatomia do dente. Outra desvantagem, ele não pode ser esterilizado, né, por meio da autoclave, por conta das suas características termoplásticas. Ele é um material de baixa fusão, ele precisa de procedimentos não causem deformações em sua estrutura. E a gutta-percha, a gente observa que ela é um material que vem... A gutta-percha é um material que vem do nome malaio, né, para percha, e vai se traduzir como bastão ou vara. Então, por ele se apresentar como ação barão ou vara, né, por conta do seu nome que vem do malaio, ele vai se endurecer rapidamente. Então, eles podem ser contaminados através do manuseio, então sempre manusear eles com os EPIs, e também podem ser contaminados através de aerosóis, forças físicas, durante o processo de estocagem. Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre cone de gutta-percha. Espero muito que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem, podem entrar em contato
contato com o nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto, ou deixar aí nos comentários, ou até mesmo mandar o nosso e-mail, né, que tá aparecendo aí na tela. E espero muito que vocês tenham entendido. Deixem nos comentários o que você está achando do nosso vídeo, se você tem alguma sugestão. E é isso. Muito obrigada por ter estado até aqui e valeu!